Saudações e votos de manhã abençoada a todos os irmãos que me assistem neste momento. Hoje trago aqui a reflexão sobre o ensino da oração do Senhor aos discípulos. E porque nós também somos discípulos de Jesus, vale a pena dizer que Jesus ensina-nos a orar conforme o modelo que ele apresenta no Evangelho segundo Mateus 6, versículos 9 até ao versículo 15. Jesus, logo a priori, chama a atenção a evitar duas coisas na oração: a hipocrisia, a vã repetição, que é baseada no conceito errado a respeito do Pai. Para compreender, é importante passarmos um pouco pelos conceitos que acabamos de nos referir, a hipocrisia, e em que se baseia a vã repetição. E hipócrita é alguém que esconde alguma coisa, ou seja, um ator apresentando-se com uma máscara sorridente, quando por vezes por detrás da máscara poderá estar chorando. Enquanto que a vã repetição, nos versículos 7 a 8 referida, refere-se à utilização da oração com o objetivo de se autopromover. É nesta perspectiva que Jesus diz: os gentios, repetindo várias vezes, presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Isso já lá no versículo 7. E Jesus desencoraja esta prática por ela não ser de nada abonatória aos olhos de Deus. Os pagãos que são referidos aqui por Jesus eram bastantes e são, até hoje, religiosos. Eles seguem um código moral de sua religião. Eles repetiam as palavras diante de seu Deus. Podemos ver lá no Antigo Testamento, na primeira de Reis, capítulo 17, versículo 26 a 28, onde Elias chama aos Baalins para que cada um deles orasse ao seu Deus e que o Deus que dos céus enviasse o fogo para queimar o sacrifício, este seria considerado o Deus verdadeiro. E os Baalins puseram-se a orar, repetindo as mesmas palavras por muito tempo, a ponto de chegarem à altura de poderem se cortar ao seu corpo, na perspectiva de derramar o sangue, para que seu Deus tivesse misericórdia e enviasse o fogo para queimar o seu sacrifício. Ato que não aconteceu, até que coube a vez do profeta Elias, a quem, antes de proceder à oração ao seu Deus, manda colocar água sobre o altar, para que o lugar onde o fogo iria cair encontrasse umidade e, como vós sabeis, dificilmente poderia acender o fogo num lugar úmido. Porém, pelo poder da oração de Elias, uma só vez invocou o seu Deus e Deus enviou o fogo e o fogo consumiu o sacrifício que se encontrava no altar. A oração da qual estamos a falar trata-se da comunicação do homem com seu Deus. Trata-se de uma conversa de pai e seu filho. Daí que é importante ter a capacidade de discernimento quanto ao que abordar ao Pai, assim como o cuidado de falar o que é prioritário, aquilo que será mencionado na breve conversa com o seu Pai. Então, é bastante útil preparar-se primeiro para orar, para evitar pedir aquilo que não é o básico. Porque muitas vezes pedimos coisas que não são essenciais. Podemos não tê-las nesse momento e continuarmos vivendo, louvando, honrando e agradecendo ao nosso Deus. A seguir, veremos as etapas da oração que Jesus
ensina. Jesus apresenta duas etapas da oração. Uma que versa em 3 pedidos relacionados com Deus e a outra que versa também em 3 pedidos que se relacionam às necessidades básicas. E chamamos a cada uma destas, de secções. Portanto, a primeira secção contém 3 pedidos que promovem o reino de Deus. A segunda secção contempla 3 pedidos que tanto resumem aquilo que são as necessidades básicas. Na primeira secção de pedidos encontramos santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome vem após a evocação do Pai Nosso que estás no céu. Jesus não ensina a orar Pai meu. Jesus ensina a orar Pai Nosso. Porque não há nada no cristianismo que ensina ou estimule o individualismo. Porque se assim fosse, então Jesus teria ensinado a orar Pai meu, embora Deus possa ser Pai meu em determinadas particularidades. Porém, Jesus ensina numa perspectiva de promover, não é? O espírito de unidade no corpo, como o apóstolo Paulo veio a ensinar muito sobre esta necessidade de entendermos que cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. A visão bíblica da igreja e de ser cristão é coletiva. Eu e o irmão fazemos parte de um corpo, de uma família cuja cabeça é Cristo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 18. Onde Deus é Pai, e Deus é Pai de milhões. Ele é Pai nosso, que está no céu. Jesus faz aqui um breve contraste consciente a respeito de Deus. Jesus diz, é Pai, mas é um Pai celestial. E o Pai celestial é distinto dos pais humanos, pois os pais humanos são falíveis. Eles erram, porém, o Pai celestial é infalível. Vejamos agora a primeira secção de pedidos que aqui Jesus nos ensina, depois da exaltação do Pai Nosso que estás no céu, para dar início à conversa. Então a conversa começa com a primeira petição da primeira secção: santificado seja o teu nome. Isso significa que Deus é santo, conforme Isaías 1:3. E sendo Deus santo, Ele deve ser santificado na tua vida. Ele deve ser santificado na minha família, na tua família. Ele deve ser santificado no meu setor de trabalho e no seu setor de trabalho. E que eu e o irmão vivamos de tal modo que o nome de Deus seja conhecido, glorificado, e que as pessoas olhem para mim e olhem para o Senhor e digam: o Deus deste homem ou o Deus desta mulher é de fato santo. Daí o cuidado de se chamar cristão quando a sua prática, a sua forma de ser, o seu falar, o seu andar, o seu agir, nada abonam a um cristão. O segundo pedido: venha o teu reino. Deus tem um reino presente, e o reino ainda por vir, o qual não veio na sua forma completa. Portanto, a presente petição tem a ver com a necessidade de expansão do reino neste mundo, por forma que o reino de Deus por vir se implante de forma efetiva. E para isso é necessário que a minha vida, a sua vida, seja em prol da edificação do reino de Deus. E para isso é necessário que as nossas vidas sejam consagradas a Deus. É necessário que eu e o irmão não vivamos para a nossa autopromoção, mas vivamos para Ele, ou para promover o seu reino, ou a efetividade do seu reino aqui na terra.
O terceiro, faça-se a sua vontade. Deus tem um propósito, e o propósito de Deus não começou quando da queda do homem. É algo que já estava em seu coração antes da fundação do mundo. Não foi por acaso que Deus, ao criar o homem, fê-lo à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1, 26 a 28. Deus tem um plano a ser cumprido pelo homem, conforme Gênesis 1, versículos 27 e 28. Assim, somos chamados a pedir a Deus que faça a vontade de Deus na minha vida, na tua vida, pois a vontade de Deus deve ser o bem maior em relação à minha e à tua vontade. Por outro lado, consta da oração do Senhor um extrato segundo o qual esta vontade de Deus deve ser feita aqui na terra, assim como no céu. Nos céus, a vontade está sendo cumprida pelos anjos e pelos homens redimidos e glorificados, que agora estão na presença de Deus, dando a glória que lhe é devida. A segunda secção de pedidos no modelo de oração que Jesus ensina, ela fala sobre 3 aspectos que curiosamente começam pela letra P, ou é a oração dos 3 P, tanto o pão, o perdão e a proteção. P, P, P. Logo que começamos no versículos 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim ensina Jesus. Aqui vai o maior destaque, que o pão pelo qual devemos orar não se refere ao pão para amanhã, é o pão para hoje. Porque se quisermos fazer pedido do pão para amanhã, aí estaríamos a juntar. E isso afastar-nos-ia de Deus, conforme Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21. Basta a cada dia o seu mal, conforme Mateus 6, versículos 34. Aliado a isso, permita-me recordar que, enquanto Israel peregrinava no deserto, Deus foi o provedor do alimento. Caía do céu o maná somente para esse dia, excetuando as sextas-feiras, onde Deus mandava o maná para a sexta-feira e o sábado, conforme o texto de Êxodo, capítulo 16, versículos 4 a 5. Resumindo, Jesus não ensina a orar pelo pão de amanhã. O segundo pedido, perdoa-nos as nossas dívidas. O termo dívida aqui é costumeiramente usado para se referir às dívidas de índole financeira. Todavia, importa referir que neste ponto, quando eu pecamos contra Deus, tornamos-nos devedor diante de Deus. Vale a pena ler o texto de Mateus 18, 23 a 35, onde faz menção do credor incompassivo. E por falar do credor incompassivo, estou a preparar para a próxima publicar a necessidade do perdão, texto sobre perdão. E para isso irei usar 3 textos. O texto dos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 13. Irei também usar o texto de Lucas, capítulo 17, 3 a 5. E irei também usar o texto de Mateus, capítulo 18, 21 a 22. Vale a pena começar a preparar, a ler esses textos, por forma que não tenha muitas dificuldades de compreender quando for chegada a vez. Voltando à segunda petição, perdoe as nossas dívidas. Dizíamos que o termo dívida, neste caso, refere-se ao pecado que nós temos contra Deus, que isso traduz-se em dívida, e uma dívida impagável, a qual nós não temos como pagar. Esta apenas foi paga pelo sangue derramado no Calvário, pelo Filho de Deus. Portanto, nós só poderemos receber o perdão de Deus se nós perdoarmos aos nossos próximos que nos ofendem durante toda a nossa vida. E o perdão não tem número de vezes que deve ser administrado. Já ensina isso Jesus na sua parábola de Mateus 18, versículo 23 e 35, onde Pedro resumiu o perdão em 7 vezes,
E Jesus mostrou que não, o perdão não deve estar limitado a um número de vezes, mas o perdão deve ser eterno. Da mesma maneira que nós recebemos perdão eterno, que é administrado pelo sangue derramado no Calvário pelo Filho, nós também devemos perdoar sempre e todas as vezes. O terceiro pedido: não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal. A expressão tentação, a qual somos instados a orar a Deus para que dela nos livre, refere-se a Satanás. Devemos ver 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Deus Deus não é e nunca foi tentador. Devemos ver também no livro dos Salmos, capítulo 136, versículos 1, que Deus é rico em misericórdia, é perdoador. Então, a segunda componente da terceira petição: livra-nos, porque é o nosso Deus. O diabo só nos tenta, porém, as tentações do diabo têm um certo limite. Podemos ver na história que é contada num dos livros poéticos do Antigo Testamento, referimos ao livro de Jó, no seu capítulo 2, versículos 1 a 6. Perdoar não deve ser um sentimento, mas sim uma decisão. Daí que eu e o irmão somos chamados a perdoar inúmeras vezes. Que Deus da glória nos ajude a melhor compreender a oração do Senhor e a pôr em prática tudo quanto nesta breve oração o Mestre, o Filho de Deus, ensinou aos seus discípulos, e por nós também sermos discípulos, ensina-os também a nós. Amém.